Abra aí a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21. Nós vamos ler alguns textos, ainda que eu vou projetar alguns. Pode colocar a minha tela aí, tá bom? Como eu disse aos irmãos, hoje é o domingo denominado Domingo de Ramos, porque fala da entrada de Jesus em Jerusalém. E nós sabemos que é Domingo de Ramos, porque os textos bíblicos mostram que no primeiro dia da semana, Jesus entrou em Jerusalém, na sua última semana. É o contraponto ao Domingo de Páscoa. O Domingo de Páscoa é o final de toda essa peregrinação que o Senhor Jesus vem fazer. E Mateus destaca aqui no Evangelho a realeza de Cristo. Ele é o evangelho que fala do rei, diferente do evangelho de Lucas, que mostra o homem perfeito, diferente do evangelho de Marcos, que fala sobre o servo perfeito, diferente do evangelho de João, que fala de Jesus como o Filho de Deus. Mateus vai tratar Jesus como o rei, que ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E é interessante que lá no capítulo 2, versículo 2, vai falar que os magos foram do Oriente para o Ocidente, para saber, e disseram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? O Evangelho começa assim, com essa expressão, do rei dos judeus. E como que termina? Lá no capítulo 27, que está escrito, acima da cruz, Jesus, o rei dos judeus. Então Mateus está tanto abrindo quanto fechando o livro, esse evangelho falando que Jesus é o rei, o verdadeiro rei. E aqui tem essa entrada triunfal de Jesus, ele agora sim se apresentando como rei, aceitando a adoração, porque ele vem cumprir. Até pouco tempo ele dizia, ele curou o cego, falou, não diga a ninguém. Ele curava outras pessoas, olha, não grite, não faça alarde, fique aí, não diga que eu te curei, ou não fique anunciando por aí. Mas mesmo assim eles fizeram. Houve um momento que queriam fazer de Jesus já o Messias, ele falou, não, ele saiu dali. Então o Evangelho de Mateus vem mostrar isso, o Jesus, o nosso rei. Jesus nasceu para ser rei. Os magos vieram do Oriente para adorar o rei. E Jesus morre reconhecido, ainda contrariado pelos fariseus, pelos líderes religiosos, mas foi inscrito Jesus, o rei dos judeus. Aqui nós vemos os últimos dias de Jesus. Na tradição não sabemos ao certo o que acontece na segunda, na terça e na quarta. Mas nós sabemos o que acontece na quinta-feira dessa última semana. Jesus celebra a última ceia, lava os pés dos discípulos. Provavelmente na quarta-feira ele está na casa lá em Betânia, onde ele é ungido, os pés, a mulher lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Enfim, há muitas coisas que cercam esse momento. E esse fato aqui também, esse acontecimento é cercado de símbolos. Não é sem razão que Jesus sai de Betfagé. É perto, Betfagé, de Jerusalém, até ali o templo. Ele está antes da colina ali do Monte das Oliveiras. A 1 quilômetro você vê o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras você já vê o muro do templo e a entrada do templo. Eu tive a oportunidade de ir para Israel, e 2 momentos me chamaram muita atenção, que mexeu mesmo no meu coração, me emocionou. Um é no Mar da Galileia, ou no Lago de Genezaré, que não é um mar, é um grande lago, porque a geografia é a mesma. O Senhor Jesus estava naquele lago. E também no Monte das Oliveiras. Eu não sei se Jesus estava 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para lá, mas eu sei que a visão que ele tinha era esta. Ele via a entrada, aquela porta onde dava para o templo. E de Betfagé vinha os cordeiros para serem sacrificados no templo. Ele passou pelo Monte das Oliveiras, que é o lugar da prensa, onde vai ser moído, onde depois ele vai chorar, gotas como de sangue,
Não eram gotas de sangue. Gotas como de sangue. Se fosse gotas de sangue, ele estava todo lambuzado de sangue. Como que os soldados iam identificar, né? Diz, né? Como que nós vamos identificar? Vou dar um beijo nele, vocês vão saber. Se não está todo, é o cara todo ensanguentado ali, esse é o Jesus. Não. Não foi gotas de sangue, gotas como de sangue. Línguas como de fogo, não eram línguas de fogo. A gente tem que prestar atenção no que o texto está dizendo. Senão a gente começa a inventar, né? Derrama fogo, Senhor. Toda vez que aparece fogo na Bíblia, é para consumir. Então, por isso que diz, línguas como de fogo. Não era fogo. Gotas como de sangue. Não era sangue. Então, está ali, nesse lugar da prensa. E Jesus caminha e entra direto na porta que dá ao templo. E a multidão está ali, há um jumentinho, ele profetiza, fala, ele sabe, você vai em tal lugar, vai encontrar ali uma jumenta junto com a sua cria. Animal, né? Primeira monta é um terror, mas sobre Jesus não. Ele tem um controle sobre os animais também. Por isso ele monta nesse jumentinho chucro, e ele caminha, e a multidão fica admirada, e as pessoas, tanto que seguiam, quanto que à frente também, estendiam as vestes, colhiam ramos de palmeiras, e balançavam, e colocavam ali, calma, não estou falando nada disso não, e colocava ali, e balançava, saudando, porque assim se saudava um rei. E se o rei chegasse montado num cavalo, era para a guerra. Mas se chegasse entrando na cidade num jumentinho, era sinal de paz e não de destruição. E Jesus entra como o príncipe da paz. Ele entra em Jerusalém e já entra direto no templo. E tudo isso tem algo a ensinar a mim e ensinar a você sobre esse momento precioso da história do nosso Senhor Jesus. Eles terminam, né, falando, as pessoas que estão lá dentro não sabem o que está acontecendo do lado de fora, e por isso perguntam, quem é esse? Quem é esse? Esse é o profeta Jesus. Aqui nós vemos o Jesus profeta, o Jesus sacerdote, o Jesus rei. Esses ofícios de Jesus. Ele veio cumprir para nos salvar, para nos libertar. E tem lições preciosas para nós, nesse texto que nós vamos aprender aqui sobre o Domingo de Ramos, sobre essa entrada triunfal de Jesus. O que nós aprendemos? Primeira coisa é que essa entrada triunfal de Jesus no Domingo de Ramos foi planejada na eternidade. Assim como Deus planejou a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, Mateus é bem específico nisso, coloca todos os textos do Antigo Testamento, mostrando que realmente ele devia nascer em Belém, que ia ser uma virgem que ia dar à luz, ele fala que ele ia sair para o Egito, enfim, todas as profecias se cumprem, porque isso foi profetizado e planejado. Assim também, não foi por acaso que Jesus entra no domingo, ali em Jerusalém, não é por acaso que ele monta no jumentinho, não é por acaso que ele vai até ali, as pessoas começam a saudar e aclamar ele como o rei, como o Messias, como o Salvador, não é por acaso, porque Deus tinha profetizado, Deus tinha levantado os profetas para dizer como que ele viria. Deus planejou na eternidade a vinda do nosso Salvador. Deus planejou na eternidade que ele também ia sofrer, padecer, morrer e ressuscitar, estar para sempre vivo e ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tudo isso foi planejado na eternidade. E nós vemos o texto que está lá em Zacarias, né? Ora, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, aí vem o teu rei, aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. 550 anos antes, Deus já tinha colocado na boca do profeta Zacarias,
que Jesus viria e como ele entraria em Jerusalém. E Deus cria todas as circunstâncias, todas as coisas, move pessoas, move o tempo, move tudo, para cumprir o propósito eterno de Deus sobre a vida de Jesus, para alcançar a mim e alcançar a você. Jesus não morreu há 2000 e poucos anos atrás. Jesus morreu na eternidade. Antes de tudo acontecer, Cristo já havia sido morto, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. É bem claro os textos que a Bíblia diz. Apocalipse vai dizer: e todos os habitantes da terra adoram a besta, falando daqueles que não creem em Jesus. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto quando? Pode ler aí para mim. Foi morto quando? Antes da criação do mundo, Jesus já tinha sido morto, no meu lugar, no seu lugar. Adão e Eva, o pecado deles não foi um erro de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Já estava nos planos eternos de Deus que isso acontecesse, para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Há um outro texto também, 1 Pedro, que vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, quando? Vamos ler de novo essa parte final. Antes, Cristo foi morto, por mim e por você, antes da fundação do mundo. Mas Deus, no tempo certo, manifestou a sua graça a mim e a você. Se Deus cuidou de todos os detalhes na eternidade, para que Jesus viesse, nascesse, crescesse, padecesse, tudo o que aconteceu, para poder me salvar, esse mesmo Deus, na eternidade, escreveu todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Deus escreveu os seus dias. Ele sabia o dia do seu nascimento, da mesma maneira que Ele sabe o dia da sua morte. E Ele tem o controle de todas as coisas na minha vida, e tudo o que acontece na minha vida é para eu ser moldado segundo a imagem de Cristo Jesus. Se assim é, todas as coisas, boas ou ruins, que acontecem comigo, passam pela mão de Deus. E se passa pela mão de Deus, eu vou descansar no Senhor. Há coisas que eu não tenho respostas. E eu tenho muitas perguntas. E que só vão ser respondidas na eternidade. Mas o que eu quero que você entenda e compreenda, que é um Deus eterno, que nunca é pego de surpresa, que conhece a sua vida, conhece os seus passos. E tudo o que Ele faz por amor, para que você se aproxime mais e mais dEle, para que você se pareça mais e mais com Jesus. O propósito primário de Deus não é que você seja feliz. Venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Não. O propósito de Deus para a sua vida é que você se pareça mais e mais com Jesus. Ainda que venha lágrimas, ainda que venha muitas alegrias, mas sabendo que a minha vida está nas mãos de um Deus de amor, eu vou descansar nesse Deus, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda, eu posso cantar: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. A entrada de Jesus em Jerusalém é para demonstrar que Deus tem o controle de todas as coisas, que Jesus veio e cumpriu todo o propósito do Senhor, sabendo o que lhe aguardava, para poder salvar a mim e salvar a você. Entenda e compreenda esse amor de Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém era apenas o primeiro capítulo de um drama que se desenrolaria durante aquela semana. Jesus seria traído, julgado e condenado. Seria crucificado e sepultado. Mas o último capítulo haveria de surpreender
ele ressuscitaria dentre os mortos. Ao terceiro dia, ele venceria a morte. E tudo isso estava nos planos eternos do nosso Deus. Se Deus planejou o nascimento e a morte do seu Filho, a ressurreição do seu Filho, Deus também planejou o nosso nascimento, a nossa salvação e um dia que nós vamos encontrar com o Senhor. Por isso, eu descanso nesse Deus. Por isso, eu posso confiar que Deus me amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que eu, crendo nele, não morra, mas eu tenha vida eterna. Deus te amou de tal forma que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém já fez declaração de amor para você? Eu sei, difícil, né? Você está solteiro ainda. Mas acho que sua mãe já fez, né? Seu meu filho querido, minha filha linda, te amo demais. Mas como é gostoso, não é? A maior declaração de amor que eu já ouvi e recebi está em João 3,16. Ele me amou de tal. João não tem nem como expressar essa maneira que Deus amou, que ele usa essa expressão, tal maneira. Deus te ama, querido. Deus te ama, minha irmã. Por isso, não desanime, não se entristeça, confie no Senhor, apesar das lágrimas. Deus te ama e te quer bem. Ele tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. E eu vou ser deixado levar por esse bom pastor. Deixe ser conduzido por esse bom pastor. Ainda que esse bom pastor te leve para o vale da sombra da morte. Mas eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Essas são as promessas que nós vemos nesse planejamento eterno, nessa entrada triunfal de Jesus, no domingo de Ramos, para ensinar a mim e a você, que se Deus tem o controle de todas as coisas do seu Filho Jesus, Ele não perde o controle da minha vida e nem da sua vida. Confie em Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Você pode não compreender, mas eu sei que no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda lição que eu vejo aqui, que Jesus foi apresentado o rei humilde. Como que diz o texto aí? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde. Jesus não veio como um rei com seu exército. Jesus não veio como rei com a sua roupa real. Jesus não entra em Jerusalém, e interessante, que da mesma forma do nascimento, também Jesus, quando entra ali em Jerusalém, não é recebido no palácio. Jesus não é recebido pelos sacerdotes, se ele é o rei, se ele é o Messias, que as profecias estavam dizendo, se concretizando diante deles. Da mesma forma que o nascimento foi humilde, assim também, na sua entrada em Jerusalém, foi de maneira humilde, simples, para ensinar a mim e a você. Se Ele, sendo Deus, se fez humilde, nós devemos também andar e caminhar nos passos de Jesus. Ao montar um jumentinho, Jesus estava dizendo que a sua missão era de paz, que o seu reino era um reino espiritual. Ele estava cumprindo a profecia de Zacarias. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e entra em Jerusalém aclamado como rei, mas um rei diferente, um rei humilde, um rei que não vem com pompa, com força, um rei que não tinha palácio, não tinha exército, não cobrava impostos, nunca se vestiu como os reis, o rei mais humilde da história. Ele entra não para assumir o trono de Jerusalém, ele entra para assumir a cruz. Ele entra não para libertar Jerusalém do domínio romano, mas ele entra em Jerusalém para morrer por mim e morrer por você, nos libertar do domínio do pecado. É por isso que Jesus entra em Jerusalém dessa maneira humilde, se entregando, deixando ser preso, deixando ser traído,
porque o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida está muito além do que pompa, do que exército, do que conquistas materiais. Jesus vem para nos conquistar, conquistar o nosso coração, conquistar a nossa vida. Ele entra ali em Jerusalém e se assenta num outro trono, o trono da cruz. E é dito: Jesus, o Rei dos judeus. Eles não entendiam, mas hoje nós podemos entender. Podemos compreender que tudo isso foi necessário para salvar a mim e salvar a você. Ao lembrarmos dessa data, estamos dizendo que Jesus é o Rei. Reafirmamos nossa condição de súditos desse reino. Como diz a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Se nós estamos pedindo que venha o teu reino, logo ele é o nosso rei, somos servos e devemos obedecer. Só que esse é um rei de amor, e tudo o que ele quer fazer é que a gente se pareça com Cristo Jesus. É por isso que nós cremos em Jesus. E se ele veio assim, é para nós imitarmos esse Jesus. É para nós nos parecermos com Jesus. Sermos humildes como Jesus. Nós conhecemos de cor, né? João 3,16. Não é? Se eu falar aqui, vocês vão dizer. É fácil. Mas se eu dissesse para você o que está escrito em 1 João 3,16. Vamos ver o que está escrito em 1 João 3,16. Não está na tela aqui, tá bom? Coloco aqui na tela para você, se passar. Vamos ler juntos? Nisto Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos fazer o quê? Está falando de dar a sua vida para a sua esposa? Para o seu filho? Isso é fácil. A gente prefere que a doença venha em nós do que no nosso filho. O tiro atinja a nós e não os nossos filhos. Mas uma pessoa aí que está atrás de você, na frente de você, Jesus nos deu o exemplo. Nisto conhecemos o amor. É nisso que conhecemos a Jesus. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O quanto você está disposto a se doar por alguém que você não conhece. Esse simples caso lá do Nordeste. Às vezes as nossas coisas são mais importantes do que nós nos doarmos para abençoar vidas que estão vulneráveis. Jesus entrou humilde para nos dar exemplo. Apesar de rei, rei dos reis e senhor dos senhores, se fez humilde por amor a mim e a você, para nos dar o exemplo, para que nós, como igreja, possamos também seguir os exemplos de Jesus. Não existe arrogância no reino de Deus. Existe humildade no reino de Deus. O problema é que nós vemos muitos presbiterianos, né, rotando orgulho. Nossa teologia é melhor. Nossa teologia é maravilhosa. Você sabe os 5 pontos do calvinismo? Você é infralapsolariano ou supralapsolariano? Que a nossa teologia se transforme em vida. Porque aí sim se faz sentido. É nisso que conhecemos o amor. É nisso que conhecemos a Jesus. Quando nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto e abençoar o outro. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus em tudo isso. Por último, queridos, o que esse texto nos ensina? Que Jesus foi adorado como o Salvador. O texto deixa bem claro. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Hosana é uma expressão de exultação, mas dizendo sobre que Deus vem nos salvar. A palavra Hosana é um clamor pelo Salvador, que significa salvar agora,
nesse momento, ou salve, nós suplicamos ao Senhor, e a multidão estava clamando isso, o que diz o Salmo que nós lemos no começo, Salmo 118, bendito que vem em nome do Senhor, ó Senhor, vem, salva-nos. Só que eles esperavam uma salvação física, mas nós compreendemos que Ele veio para nos salvar das trevas, nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, nos libertar do domínio do pecado e nos colocar na luz do nosso Deus e adorar e glorificar o nosso Senhor. É impossível alguém que foi alcançado pela graça de Deus não se empolgar, não se entregar para adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Deus chama adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não chama para adoração, Deus chama adoradores. Nós podemos vir aqui para adorar, mas muita gente que está cantando não é adorador. Pode cantar músicas de adoração, mas não é um adorador. E é isso que nós devemos tomar cuidado. Assim como no nascimento de Jesus, ele foi aqui, ele recebeu presentes, pessoas de outros lugares vieram para adorar, os mais humildes vieram adorar a Jesus, aqui também pessoas. Presta atenção no texto bíblico, deixa eu ver se eu voltar aqui, está ali o texto. E as multidões, tanto as que precediam como que o seguiam. Não fala de gente de dentro de Jerusalém. Quem que estava adorando a Jesus? Não eram os fariseus, pelo contrário, vão criticar. Manda elas se calarem. Manda essas crianças se calarem. Jesus fala, se elas se calarem, até as pedras clamarão. Nós vemos aqui que não é povo de dentro de Jerusalém, os religiosos. É gente de fora do muro, que adora Jesus, que estende o tapete, que põe as suas roupas, abre mão de coisas para pôr aos pés de Jesus, celebram, exultam, glorificam o Senhor. Deus chama adorador. Deus nos chama para glorificá-lo. Gente que reconhece quem Ele é, gente que foi curada. Porque quem está dentro de Jerusalém é que vai gritar na sexta-feira, crucifica-o, crucifica-o. Cadê a exultação do domingo? Estão gritando para matar a Jesus. Adorar é muito mais do que simplesmente entrar na igreja e acompanhar o louvor que foi previamente escolhido para esse momento. O coração deve estar totalmente envolvido na adoração, e com isso, a gente não está falando sobre questões apenas emotivas, somos emotivos também, mas não é só isso. Mas na sinceridade e na retidão de quem adora. Deus procura adoradores, que tenham um coração sincero, coração quebrantado, que glorifique o nosso Deus. A principal missão da igreja é a adoração. O fim principal do homem é glorificar a Deus. A nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro da nossa adoração. Por isso nós estamos aqui, para adorar o único e verdadeiro Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus recebe essa adoração porque Ele é o nosso Salvador. A presença de Cristo tem que encher o nosso coração de alegria. É isso que a palavra nos traz, nos orienta. O Salmo de número 24 vai dizer isto. Quando o rei chegava, havia festa, havia celebração, e dizia, vamos ler juntos? Vamos dar? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória?
esse Rei da Glória deve ser entronizado com todo louvor, com toda a glória, com toda a rendição, porque Ele é digno de toda adoração. Essa salvação tem que brotar no nosso coração alegria, para adorar e engrandecer ao Senhor. Quando nós temos essa consciência que a nossa vida, todas as coisas passam pelas mãos do Senhor, nós podemos descansar nele, mesmo nas situações difíceis. Davi, quando perde o seu filho, o que ele faz? Ele entra no templo. Deus, apesar do Senhor levar o meu filho, o Senhor continua sendo meu Deus. Apesar do Senhor levar o meu filho, eu continuo te adorando, te engrandecendo. Porque a nossa adoração é ultra circunstancial. Não depende das circunstâncias. Eu adoro por aquilo que Deus é. Esse Deus maravilhoso, tremendo, bondoso e que me salvou. E se Ele me salvou, isso tem que exultar em louvor e glória diante do nosso Deus. Finalizando, o que Domingo de Ramos representa para a gente? O Domingo de Ramos não pode ser considerado a parte do domingo da ressurreição. A entrada triunfal em Jerusalém não pode ser considerada a parte da saída triunfal do túmulo. Jesus entra em Jerusalém para o trono da cruz e depois para o trono da glória. O Domingo de Ramos é o anúncio de que Jesus veio, Ele vai morrer por nós, mas ressuscitou e vivo está. E um dia vai vir buscar a sua igreja. E nós estaremos lá, na glória eterna, louvando e bendizendo o nosso Deus. Jesus entra em festa para assumir o trono, Jesus entra em festa para assumir não um trono, mas uma cruz. Jesus entra em Jerusalém não para conquistar, mas sim para assumir o trono do nosso coração e nos libertar do pecado. Jesus entra em Jerusalém não para ser exaltado, mas para ser humilhado com a morte de cruz. Jesus entra em Jerusalém porque sabia que ia vencer a morte, Ele ressuscitaria e vivo está. Glória a Deus por isso. O que está evidente aqui, portanto, é que na celebração da Semana Santa, aberta com a celebração do Domingo de Ramos, é a salvação garantida pelo sacrifício de Cristo. Jesus entra para nos garantir que nós temos salvação e vida eterna. Que nós, sabedores que Jesus entra em Jerusalém nesse domingo, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós possamos ir ao encontro de Jesus, não com os ramos nas mãos, mas com o coração derramado aos pés da cruz, reconhecendo o seu grande amor para comigo, para com você, para cada um de nós. O Domingo de Ramos é o anúncio de que o Salvador chegou para nos dar vida e vida eterna.